Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Eu gravei 2 vídeos, né, no canal, pessoal, falando sobre essa questão aí dos honorários de sucumbência, né, devidos à fazenda pública, né, e esse questionamento, né, dessa repartição aí dos honorários, né, devidos à fazenda pública, né, e dessa questão, no meu entendimento aqui, né, ofensiva à moralidade pública, tá certo? Convocando ali, né, mais uma vez a reflexão aí, agradeço muito a confiança de todos, tá? E aí eu falei ali sobre essa questão, né, que ela transcende, né, não é só a questão dos honorários em si, tá? Do valor ali que é recebido, mas de todo o entorno, né? A começar, né, quando você vai cuidar dessa questão de sucumbência, né, a gente precisa fazer, obviamente, uma construção histórica para você entender, né? Porque, entenda aí, tá? Essa discussão ela é de fundamental relevância, porque, no meu entendimento, isso é combustível, tá? Isso é matéria-prima, né? Para que a gente tenha essa quantidade absurda de processos aí no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tá? Nós precisamos garantir uma proteção especial ao policial e ao bombeiro, tá? E ao servidor público de um modo geral, né? Porque vocês estão vendo as práticas, né, do governo do estado em conjunto com a LERJ, né? Então, caramba, o que é isso? É sobre isso. Porque quando você elege ali o governador do estado, né, ou nesse sentido os deputados estaduais, né, você acredita que as pessoas façam a coisa certa, né? E que de fato ali estejam fazendo decisões, né? E inaugurando ali, criando a lei para atender a uma quantidade maior de pessoas, mas não é isso que nós estamos vendo, tá? Mas assim, pessoal, de novo afirmo, né? A pessoa fica demais, né? Fica demais e aí joga a luz e depois não corre não, pô. Porque aí a gente tem que discutir. Não é isso, pessoal? É isso, pô. Aí não tem grana, né? Aí não tem paridade, né? Aí recomposição salarial, né? Não tem. E aí as leis todas inconstitucionais, tá? Afirmo, é falta de vergonha na cara de todos eles, de todo mundo aí, pô. É isso. Teodoro, velho. E você tem toda essa questão, tá? E aí você diz que a violência, né? Que o que fomenta a violência é a impunidade. Não, é a população tornada miserável por essa pequena parcela de pessoas, né? Que muitas vezes são eleitas pela gente, né? Como população, né? Que terceirizam ali, usam o Estado, né, para enriquecer ilicitamente na cara de todo mundo, só que entenda, né, cara? De novo aqui, vamos ler a Bíblia, né? Tem uma passagem ali que eu gosto muito de Josafá, né? Que é justamente isso, cara. Os inimigos ali, eles se unem, né, para se fortalecer, né? E é a hora da gente também se unir, pô, enquanto sociedade, né, enquanto bombeiros e policiais, servidores públicos, pra gente defender os nossos direitos das pessoas que nós elegemos e que não estão fazendo isso. Não dá pra passar pano, tá? E essa questão dos honorários de sucumbência eu quero muito discutir, tá? Porque entendo, eu sou profissional advogado, né? E honorários advocatícios, né, e prerrogativas são temas caros para a advocacia do país. Então nós precisamos, enquanto advogados, né, individualmente, né, trazer as nossas contribuições. É isso, pessoal. Então eu estou muito incomodado mesmo, tá? E eu quero discutir sobre isso. Eu entendo, assim, que o militar, o bombeiro e o policial nem deveria buscar a justiça. Não deveria. É só garantir o direito do policial, tá? Que não precisaria isso, mas é o que está acontecendo. E aí você cria essa gratificação absurda que é a GRAM, inconstitucional, porque a lei que criou é inconstitucional e a forma de você calcular é inconstitucional, então isso é aumento, cara. Isso não é uma gratificação, tá? E o pessoal da ativa não tá garantido. Por quê, cara? Porque é gratificação, cara. Pode ser retirada sim, tá? Não acredite, pode ser retirada. E eles fizeram isso na Prefeitura do Rio, né? Governo Marcelo Crivella. Ele trouxe lá a previsão de uma gratificação na Prefeitura do Rio que depois, arrancou, cara. O que fazer com isso? Então a gente tem que avaliar. E quando eles falam vá pra justiça, né, isso me incomodou muito, tá? E eu fui e agora eu não quero voltar pra casa, tá? Não. Decida assim. Vá pra justiça, então eu vou pra justiça, tá? Desnecessariamente, tá? Porque essas questões de bombeiro e polícia tem que ser resolvido dentro de casa. Não tem justiça. E mais, tá? A gente precisa discutir sobre honorários, inclusive, após... Vamos abrir a lei, tá, pessoal? Vamos iniciar aqui essa construção, tá?
Eu quero que vocês abram, tá? A Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, tá? Estatuto da Advocacia, melhor dizendo, tá? Eu quero muito que vocês abram aí o Estatuto para acompanhar o que eu vou dizer, tá? Então, você tem ali, né, o artigo 2º, o artigo 2º-A. O artigo 2º-A, pessoal, ele foi incluído pela Lei 14.365 de 2022. E entenda, tá? Como eu faço estudo histórico, né? Eu estudo tudão. Porque, caramba, eu vejo perfeitamente esse movimento de golpe, né? Nas legislações que foram sendo produzidas de 2016 para frente. Eu vejo isso claramente, cara. Então, toda a legislação desse período, tá? Me causa ali atenção. Porque eu vou lá buscar justamente isso. E nós tivemos essa alteração aqui, pessoal, em 2022, dentro do Estatuto da OAB, tá? Estatuto da Advocacia. E no meu entendimento, eu vi isso aqui com alegria. Por quê? Porque, de novo, afirmo, né, o meu objetivo no estudo do direito constitucional, tá? É processo legislativo. E isso, para mim, é muito legal ver, né? Porque tivemos essa alteração introduzida, né, acertadamente. E aí vai dizer assim pra gente, ó. Artigo 2º, tá? O advogado é indispensável à administração da justiça. Aqui nós já temos um ponto central. Porque se vocês olharem o artigo 133 da Constituição Federal, vai dizer isso também. Então, é um munus público, cara. O advogado ele é essencial à administração da justiça e ele é protagonista nesse sistema de acesso à justiça. Teodoro, e aí? E aí que você tem que remunerar adequadamente o profissional advogado. Teodoro, E aí você tem, tá? Essa questão da sucumbência, por exemplo, tá? Porque a sucumbência, né? Se a gente for fazer a construção histórica, você vai conseguir compreender comigo que a sucumbência, ela tá nesse contexto, né, de desestímulo ali ao ingresso, né, com ações do judiciário. E eu tenho assim, muita coisa para cuidar, sabe, pessoal? Mas, por exemplo, né, você tem que tentar desjudicializar, né? Tem um professor que eu gosto muito, né, de processo civil, né? Estou estudando processo civil. É o professor Fred Didier Júnior. Caramba, ele tem uma obra muito maneira, né? Quando ele fala de sistema multiportas, né? E desjudicialização. Eu acho que é esse o termo. Caramba, é uma coisa assim fantástica, né? E aí você faz a leitura, por exemplo, né, dos primeiros artigos do Código de Processo Civil após a alteração em 2015, né? Você tem ali princípios, né, do processo civil que justamente buscam, né, você tem, por exemplo, comandos expressos na legislação da Defensoria Pública, né, para tratar sobre isso, para dizer à Defensoria, vamos tentar resolver de modo extrajudicial os conflitos, tá certo? Cara, e deixar o judiciário para situações que de fato necessitem ali da atuação do juiz, pô. Porque tem coisas que são inadmissíveis, tá? Nós temos a Constituição do Estado, artigo 79, 80 e 81, salvo engano, tá? Que vai cuidar dessa questão, desse controle interno da administração, né, de rever seus próprios atos e resolver aí sem precisar demandar judicialmente, tá? Então nós temos essa questão do munus público, né? E aí vai dizer o artigo 2º, né, que o advogado é indispensável à administração da justiça. E aí você tem, tá, o artigo 2º, parágrafo 2º, né, no processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. Isso é muito sério. Munus público, tá? E aí você tem a alteração em 2022, parágrafo 2º-A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, e seus atos constituem munus público. E o que fazer com a sucumbência aqui? Teodoro, cara, porque se eu, por exemplo, sou advogado, né, e eu tenho essa pegada administrativa, né, e eu quero resolver administrativamente o problema do policial, do bombeiro e o militar da Força Armada, eu preciso ser remunerado por isso. Porque quando eu, advogado, atuo nesse âmbito administrativo, por força de lei, tá? Por força de lei federal, eu estou no exercício do munus público. Caramba, Theo, E o que fazer com isso? Tem que ter, pô. Porque vocês concordam comigo que no momento em que eu faço discussões administrativas, eu estou com isso gerando, né, economia aos cofres públicos? Teodoro, é isso, pô. Porque você tem todo esse gasto, né,
que é resolvido no âmbito administrativo, você permite que o judiciário, né, possa atender a demandas que de fato necessitem da atuação efetiva do magistrado, tá? E permite também, em contrapartida, né, que os tribunais aí de sobreposição, né, seja STJ e STF, de fato cumpram a sua missão constitucional, que não é essa que a gente está vendo hoje, porque tem coisas que são inadmissíveis, que não deveriam nem chegar lá. E aí, meu Deus, o que é isso, cara? Mas é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E aí você tem essa questão aqui do munus público, né, no âmbito administrativo. Então você tem todas essas previsões, né? E aí nós entramos no tema, porque você tem os advogados públicos, digamos assim. E aí você tem que dar o corre lá, cara, na Constituição Federal, tá? Então dentro da Constituição Federal você vai ver, né, que existe ali uma parte que vai cuidar dessa situação aí de defensores, advogado e promotor de justiça. É sobre isso, cara. Aí você tem, né, procurador do Estado, por exemplo, pessoal, abram a Constituição Federal, tá? Constituição Federal. E depois façam um comparativo com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Pra vocês entenderem por que você acumula ilicitamente cargos públicos e ninguém faz nada. Porque, teoricamente, tá tudo bem, mas não tá, pô. Não tá? Porque não tá havendo assimetria, né? O princípio da simetria constitucional para essas matérias que são de cumprimento obrigatório da Constituição do Estado. É isso. E aí você tem o 132, né, quando você vai cuidar, só que o 132 ele foi alterado, tá? Foi alterado. Na verdade, né, quando você vai já tratar da advocacia pública, você tem a alteração, né, a alteração introduzida pela Emenda Constitucional 19 de 98. O que é isso, Theo? Cara, é isso. E aí você tem o artigo 132, que vai falar sobre os procuradores do Estado, né? Organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá do concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB, né, em todas as suas fases, exercerão a representação judicial, tá, cara? E a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Então, como é que é isso aqui? Aí você vai lá e cria, né? Aí, parágrafo único, tá? Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após 3 anos, né, de efetivo exercício, mediante avaliação do desempenho perante órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Só que entenda uma coisa, cara, então não tem autonomia, tá, orçamentária. Meu Deus, o que é isso, cara? Não queira comparar Procuradoria do Estado com Defensoria e MP, cara. E aí você tem toda essa mazela. Vamos juntos, pô. E aí você tem que ler, né? Então você tá na Constituição Federal, você tem, né, a seção 2, tá? Vou dar aqui para vocês entenderem como é que é a maldade, tá, pessoal? Cara, a gente tem que saber interpretar a lei, senão fica difícil. Capítulo 4 da Constituição, tá? Das funções essenciais à justiça. Funções essenciais à justiça, capítulo 4 da Constituição, tá? O título aqui, tem que vir aqui para cima, tá, pessoal? Mas basicamente aqui. Aí quando você inicia esse capítulo 4, que vai falar das funções essenciais da justiça, você tem seção 1, MP. Na seção 1, tá? Você tem o MP. Na seção 2, você tem advocacia pública. Na 3, você tem advocacia. Na 4, defensoria. Compreendem isso? E aí vocês precisam atentar para a alteração introduzida na Constituição Federal de cumprimento obrigatório no ente federativo, na sua Constituição Estadual, Rio de Janeiro, tá? Pela Emenda Constitucional 19 de 98, no artigo 135, que vai dizer que os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas seções 2 e 3 deste capítulo serão remunerados na forma do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição. Então, quem tem que ser remunerado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, aqueles servidores que estão na seção 2 e 3 deste capítulo. Então, quem está na seção 2 e 3? 2, você tem a Advocacia Geral da União, né? Então, você tem a Advocacia Geral da União e os procuradores do Estado. E 2 e 3, não é isso? Seção 2 e 3, não é isso, pessoal? E na 3? Na 3 você tem, pessoal, o advogado. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável os seus atos e manifestações no exercício da profissão,
nos limites da lei. Caramba, Theo, o que fazer com isso? Cara, porque a gente tem que fazer uma interpretação sistemática. Teodoro, cara, porque vocês entenderam o que está escrito ali, pessoal? Então, no 2 e no 3, você está falando sobre advogado público, não é isso? Teodoro, cara, e o que fazer com a advocacia dativa? Caramba, cara. E aí você tem que fazer a interpretação dessa ideia, cara, é a Constituição Federal, pô. Não sou eu que estou dizendo não, pô. Constituição Federal, cara. Seção 2 e 3. Seção 2, pessoal. Então façam a interpretação sistemática da Constituição, tá? Artigo 135. Os servidores, integrantes das carreiras, disciplinadas na seção 2 e 3 deste capítulo. 2 e 3, pessoal. Meu Deus, o que é isso, Theo? 2 e 3, cara. 2 e 3, tá? Serão remunerados na forma do artigo 39, parágrafo 4º. E aí você vai, seção 2, quem é, pessoal? 2, seção 2, tá? Você tem da Advocacia Pública. Na 2, você tem Advocacia Geral da União e você tem Procuradores do Estado. E na seção 3, Theo, na seção 3, antes da alteração, tá? Introduzido antes da alteração introduzida, tá? Em 2000, aí você tem uma alteração, cara, muito doido isso, né? Você tem uma alteração, né? Depois, uma emenda constitucional, a emenda constitucional 80 de 2014. Epa! É sobre isso, tá? Olha isso, pessoal. E aí você vai dizer aqui, ó, da advocacia, no 3, ficou só advocacia, porque antes, a seção 3 da Constituição Federal, ela dizia da advocacia e da defensoria pública. E aí, por essa emenda, né, em 2014, ou seja, olha isso, pessoal, olha isso, em 2014 você tira o defensor público da seção 3 e coloca o defensor, a defensoria, no 4º. Caramba, Teodoro, e você deixou o 3 lá em cima. E aí o que acontece? Quem está lá no 3, pessoal? O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. O que fazer com isso? Também não sei, cara. Porque vocês entendem essa lógica? Então, peraí, cara. Eu, Teodoro, vou interpretar do seguinte modo. Ó. É a forma mais equânime, tá? É a forma mais sensata, né, constitucionalmente, de interpretar o seguinte. Então, eu entendo, né, que nesse contexto aqui, se a gente fizer uma interpretação sistemática desse entendimento aqui do advogado, do artigo 133, seção 3, tá? De conformidade ao 135, que fala, né, que os servidores integrantes das carreiras disciplinadas na seção 2 e 3, mas que carreira, cara, da seção 3? Se na seção 3 ficou só advocacia. O advogado é indispensável à administração da justiça. Eles fizeram isso, pô. Teodoro, então a gente, para tentar resolver essa imundície, né, o que a gente tem que fazer, cara? Entender, tá? Esse camarada lá, do artigo 85, tá? Parágrafo 19, os advogados públicos receberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Eu advogaria no sentido de entender isso aqui, ó, não como procurador do Estado e AGU, tá? Teodoro, Não, porque isso é uma imoralidade, tá? Eu vou provar para vocês. Mas entender a interpretação pro dativo. Nesse ideal, perseguindo o ideal, o modelo de defensoria pública. Porque a defensoria tem que ser fortalecida. Mas, perseguindo o ideal de um modelo de defensoria pública, com garantias, tá? Iguais a do MP, pô. Porque não faz sentido isso, com todas as garantias iguais a do MP, paridade de armas para a defensoria. Ainda mais após as alterações introduzidas na Constituição Federal. É o meu entendimento, pô. E aí, nesse ideal, perseguindo esse ideal, desse modelo, né, de defensoria pública, defensores públicos concursados, tá? Com autonomia, pô. É sobre isso, cara. É sobre isso, pô. E não tem estabilidade, é vitaliciedade, pô. Por que toda a galera tem e ficar de sacanagem com a defensoria? É isso, cara. Porque não pode poder pro defensor, pô. É isso, cara. A verdade aqui é essa, cara. E aí, nesse modelo, vamos aplicar, então, parágrafo 19, pô, do artigo 85, os advogados públicos. Caramba, muros públicos, cara. O cara tá agindo como advogado ativo. Para de maluquice, cara. É isso, cara.
É dessa forma que deve ser interpretado, tá? Não há outra forma de interpretar isso, cara. E os advogados públicos, né, perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Caramba, Theo. Nossa, Teodoro, cara. Por isso que a minha parada é doutrina. Porque, caramba, eu tenho que pensar, cara. Deixar, né, a minha contribuição, pô. Quando eu fazia minha faculdade, eu sempre pensei isso. O que eu vou trazer de contribuição pro direito? E é isso, cara. É isso, pô. E vamos estudar para entender como funciona isso, cara. Então, o honorário de sucumbência, cara, ele é um desestímulo para que você tente sempre resolver, né, de uma forma extrajudicial os conflitos, né? É um desestímulo a demandas judiciais, né? Porque é a última coisa, você tentar resolver ali, né, reduzir os danos, vamos conversar aqui, e é isso, pô. E justiça só quando de fato for preciso, pô, para um terceiro dizer o direito, pô. Não, peraí, vamos conversar, gente, aqui, cara. E não resolveu, aí sim justiça. Por isso que eu vou sempre para dentro de casa, né? Faço ali a questão administrativa para poder ir para o judiciário depois, porque eu já tenho um caderno probatório, já tentei discutir, excelência. Tá vendo aqui, ó? O juiz tem segurança, né, para se debruçar sobre os documentos, porque foram documentos produzidos pela própria administração pública, e judicializar quando de fato for necessário, né? Tornando preclusa ali a discussão no âmbito administrativo. É a minha forma de entender isso, pô. É a minha forma de entender esse sistema multiportas, essa questão da desjudicialização, é isso, pô. E não da forma como a gente está vendo hoje, cara. Então você tem, né, na verdade, um incentivo à litigância predatória às avessas. Porque a litigância predatória, o que é? Você promover uma série de demandas desnecessárias. E o que a Procuradoria do Estado está fazendo? Justamente isso, tá todo mundo vendo, pô. Só que tá todo mundo juntinho. E aí tá ruim, Theo. Caramba, mas agora vai ter que brigar todo mundo, pô. Vai ter que sentar pra dentro de casa para resolver, porque é isso que tá acontecendo. E tá acontecendo por quê? GRAM e toda essa sacanagem que fizeram com o bombeiro policial no Rio de Janeiro, cara. E eu vou gritar sim, tem que resolver, pô. Cara, vai ter que virar inimigo do teu parceiro, do teu colega ali, né? É isso, pô. É isso. Vai ter que discutir internamente, porque como é que tá sendo feito isso, cara? E tem outras coisas aqui para cuidar, tá, pessoal? Mas, por enquanto, é isso aqui. E aí você tem essa questão do honorário. Então, quando você, né, diz que o procurador do Estado, né, por conta daquela lei absurda, abjeta, imoral, improba, tudo que vocês quiserem, né, diz que pode repartir os honorários de sucumbência devidos à fazenda, rapaz, o que é isso, cara? Você está fomentando a violação a direitos fundamentais do cidadão fardado, bombeiro e policial, porque é só o que tem, pô. Porque aí tá todo mundo juntinho e você joga, né, o procurador do Estado dentro da Sejur, cara, acumulando ilicitamente cargo público. E o que fazer, Teodoro, com a previsão que eu mostrei para vocês. Então vamos aqui, pessoal, 135, tá? Olha isso, cara, é surreal ver isso, pô. Olha o 135 o que vai dizer. Você vai aplicar, cara, pro procurador do Estado, AGU, procurador do Estado, né? E aqui essa questão aí da advocacia, né, disso que eu falei para vocês, o seguinte, ó. Em relação ao defensor dativo, né? Você vai, por exemplo, nós não temos uma lei federal, nós não temos, né? Estou estudando essa questão de prerrogativas, né, e honorários advocatícios, mas você não tem uma lei federal que cuide dos honorários do defensor dativo, acho que não tem. Que é isso, Teodoro? Cara. E existe uma discussão danada, né, cara, para você aplicar a tabela de honorários, né? Porque eu vi decisões, por exemplo, que você vai dizer que a tabela de honorários, ela não vincula o juiz, pessoal, e aí fica complicado, né? Tá bom pra todo mundo, tá bom pra ninguém, né? E isso vai impactar na sua vida aí, policial bombeiro, né? Policial civil e servidor público, cara. Porque é isso. Porque o dinheiro que paga a indenização sai do cofre, né, do Estado. E esse dinheiro do cofre do Estado, nós temos as leis sanitárias, enfim, tudo mais. E esse dinheiro que está ali, que é dos impostos da população do Estado, é repartido, né, entre o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, pro funcionamento do Estado, cara. Mas aí o agente público, por exemplo, exorbita, né, na representação judicial do ente público em juízo e ofende a honra pessoal do profissional advogado. E o que fazer com isso, Teodoro? Mas aí o cara pensa assim, eu sou agente público, né, cara? Eu sou procurador do Estado, então que se lasque, eu vou falar o que eu quiser. Porque se porventura o Estado for condenado, quem paga é a população, pô. Negativo, meu caro. Negativo. Negativo, meu camarada. É utilizar você aí, profissional advogado, tá?
numa situação como essa, né, onde a pessoa extrapola dentro de um processo, né, os limites da representação judicial e ofende a honra pessoal de um colega advogado, o que fazer com isso, Teodoro? O que fazer com isso, pessoal? É aplicar o Código de Processo Civil. O troço é difícil pra caramba, tá? Processo civil é difícil pra caramba, tá, pessoal? Mas eu tô falando pra vocês, cara, é só ir caminhando, pô. Porque você consegue fazer a adequação e botar cada um na sua quadra, pô. O cara foi ali e falou um montão de besteirinha pro advogado. Vamos junto, pô. É, Teodoro, cara. Aplica aí, cara. O Código de Processo Civil, cara. Artigo 78 é vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e à Defensoria e a qualquer pessoa que participe do processo, empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Prova na lei, meu camarada, o que você está falando, pô. E é isso. E a ideia, a discussão sobre o direito, cara, é essa parada aí, pô. Parágrafo 1º, né? Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas, e o que dizer, cara, de crime contra a honra? Faz o que com isso? Vamos descobrir juntos, pô. É sobre isso, pessoal. E aí você tem, né? Vai dizer assim, ó, manifestações, né, oral ou presencial. O juiz, né? Então, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Parágrafo 2º do artigo 78 do Código de Processo Civil, de ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e a requerimento do ofendido determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Teodoro, o que fazer com isso? Cara, sobre isso, pô. Porque quando você tá, né, com um agente público, por exemplo, não é teu gozo pessoal, cara. Você é o oficial do Corpo de Bombeiros, é o comandante-geral da Polícia Militar, o que quer que seja aí, meu camarada. Você expressa com o órgão a vontade do Estado que não se confunde com a sua, pô. Não se confunde com a sua. E quando se confunde com a sua vontade, você exara um ato ilegal, improbo, imoral e tudo que você imaginar, cara, você tem que responder por isso. Artigo 37 da Constituição Federal. E não é o Estado. Teoria do órgão, tá, pessoal? Vai no Estado, tá? E prova que a responsabilidade, né, é do agente, não do Estado, porque senão a população paga pela patifaria dessas pessoas. Não pode, pô. Porque aí fica fácil, vai pra justiça. Não. Vai na justiça, tá? A teoria do órgão, aplica bonitinho, prova que a pessoa exorbitou dos limites legais do exercício daquele cargo, né? Na função pública ali, né? E buscar a reparação no bolso de quem fez. Acaba com isso, pessoal. Não vai ter mais isso, tá? E vai pra justiça, vamos todo mundo junto. Porque, caramba, só assim resolve. Só assim resolve, porque senão fica uma terra sem lei, né, cara? A pessoa faz o que quer e taca o baile. Não, cara. Por exemplo, você não pode, né? Cara, olha isso aqui, cara. Artigo 80 do CPC, cara. Considera-se litigante de má-fé aquele que... Meu Deus, o que é isso? Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. E aí você tem um montão lá, né? Tem um cabedal gigante de direitos e garantias fundamentais, né? Que não foram negados a cidadão fardado, bombeiro e policial. E a procuradoria vai lá e diz que você não tem direito. E o que fazer com isso, cara? É isso, pô. Porque essa lógica, né, de protagonismo da lei, cara, ela perde espaço quando vem a Constituição Federal de 88, cara. Porque é isso, cara. A lógica não é mais da lei, cara. É a lógica da Constituição. E o agente público ele tem o dever de fazer o controle de juridicidade, cara. E garantir, por exemplo, que o bombeiro e o policial tenha, né, a oportunidade, né, de ver garantidos seus direitos ao contraditório, à ampla defesa, devido ao processo legal, cara. De gozar de igual proteção da lei. Artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, tá? Cumulado com o Pacto de São José da Costa Rica, cara. Direito à igual proteção da lei, cara. Se você não acha que o policial e o bombeiro é pessoa humana, cara, leia o Pacto de São José da Costa Rica, cara. É muito pacto no lombo desses caras aí, pô. É muito pacto no lombo deles, pô. Pacto de São José da Costa Rica, tá? E uma série de outros instrumentos de direitos humanos que foram ali, né, voluntariamente, né,
assinados pelo país, tá? E nós precisamos aplicar imediatamente, pô. É isso, cara. Não tem jeito, pô. E você vai ali e faz isso, cara. Você usar, por exemplo, o processo, né, cara, para você lançar mão dos honorários de sucumbência, para botar no teu bolso e dividir, cara, você utiliza o Estado para fazer isso, todas as garantias da pessoa jurídica, né, de direito público interno do Estado do Rio de Janeiro. Que loucura é essa, cara? Pessoa jurídica é o Estado. Órgão não é pessoa jurídica, cara. Uau! Órgão não é pessoa jurídica, cara. Então eu posso processar a Procuradoria do Estado? Teodoro, acho que você não vai poder não, Theo. Tem que processar o Estado, porque o Estado, né, é a pessoa, tá? E o órgão é a Procuradoria, né? É a polícia, o bombeiro. É isso, cara. Teodoro, um montão de pessoa jurídica aí, cara, de, registro de 1975, cara. E o Tribunal de Contas faz o que com isso, Teodoro? É difícil pegar com a mão, Theo, Mas é fácil chegar ali, meu camarada, e você querer revisar, né, uma gratificação dentro de uma reforma de alguém, né, indesejável, Teodoro Chagas. Vamos junto, pô. É a mesma facilidade, a mesma presteza e rapidez com que foi feito pra mim, pô. O Tribunal de Contas tem o dever de fazer para todos os processos que vão chegar meu aí. E é o Deus nos acuda, meu camarada, porque é de caminhão assim, ó. Eu não sou otário, tá? Escolho a guerra que eu quero, pô. É isso. Porque, caramba, cara, o que fazer com isso, cara? Você passa no concurso público, cara, e você é um agente do Estado, pô. Não é o teu gozo pessoal, não, cara. Que loucura é essa, cara? Você não pode confundir interesse público, cara, com o interesse do agente público. É o que está acontecendo, cara. E pra terminar aqui, tá, pessoal, que eu vou falar de modo pormenorizado, tá? Sobre essa questão do horário, porque eu tô muito chateado com isso, tá? E eu quero discutir, tá? Então, no Código de Processo Civil, você tem lá, né, a seção 3 aí, que inicia, né, quando você vai cuidar dessa questão, né, dos deveres das partes, né, e de seus procuradores, dos deveres, tá? É dever, tá, cara? É dever. Da responsabilidade, né, das partes por dano processual, tá? E aí você tem das despesas, dos honorários e das multas. Olha isso aqui, pessoal. E o artigo importante pra gente, tá? É o artigo 85, que tá causando toda essa mazela pra polícia, bombeiro, tá? Polícia civil, servidores de um modo geral, toda a galera. Em benefício de uma pequena parcela do Estado, tá? E não tem essa, meu camarada. Teodoro, você tá falando... Ok, cara, me chama aí, pô. O que eu falo aqui eu provo. Exceção da verdade é só me chamar, porque eu provo, pô, no papel, tá? E não me manda pra central de atendimento, não, tá? Central de atendimento da OAB. Não. É isso, tá? Teodoro, é isso, tá? É isso aqui, cara. Eu provo, pô. Vem aqui, cara. Né? A sentença, artigo 85, para terminar, tá? Vou deixar aqui a pílula e vamos juntos, tá? A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Teodoro, Aí tem o parágrafo 2º dos astutos, tá? Ô astuto, corre aqui. Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados, tá? Entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, tá? Sobre o valor da condenação. Teodoro, sobre o valor da condenação, tá? Do proveito econômico, tá? Obtido, tá? Ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Atendidos. Então vocês entendem? Aqui é o seguinte, cara. Aqui é a pessoa com pessoa. Não é nessa relação entre Estado e pessoa. Não, tá? Parágrafo 2º é bem claro, tá? Astutos, Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico, ou, não sendo possível mensurá-lo, né? Sobre o valor atualizado da causa, atendidos esses critérios. Inciso 1º, o grau de zelo do profissional, o lugar, né, de prestação do serviço, né, a natureza e a importância da causa. Então o juiz vai fixar nessa relação não com o Estado, tá? Mas com o particular, né? Você vai ter essa aplicação aqui do artigo 85, parágrafo 2º, tá? Cara, de 10 a 20, com esse critério aqui, cara. E aí não importa qual seja o valor da condenação ou do proveito econômico, tá? Ou o valor da causa, não importa, tá? Isso aqui você vai aplicar. Mas, você tem o parágrafo 3º. E aqui é a sacanagem. Porque você tem o parágrafo 3º do artigo 85, vai dizer assim pra gente, ó. Nas causas em que a fazenda pública for parte, olha que sacanagem, for parte, né?
for parte. A fixação, né, dos honorários observará os critérios estabelecidos os critérios estabelecidos dos incisos 1º a 4º do parágrafo 2º, cara. E os seguintes percentuais. Então você tem uma regra específica quando é fazenda pública. E aí o que você faz, cara? Você faz uma interpretação para caber no teu projeto e você vai e aplica isso aqui quando a pessoa perde a ação, tá? Meu Deus, o que é isso, Teodoro? Cara, e você vai e faz isso e ninguém faz nada. E você faz uma interpretação da tua cabeça para caber no teu projeto e você vai, pega o parágrafo 3º e aplica na pessoa. E aí o Estado, né, cara, você, por intermédio da Procuradoria, você promove um montão de ação. Vamos ver o decreto 24A, cara. Aquilo é um absurdo. Aquilo é uma litigância predatória às avessas, cara. A própria GAN, cara. Caramba, que loucura é essa, cara? E tantas outras coisas mais, pô. Você sabe que não tem processo administrativo, né? E a pessoa é obrigada a se socorrer ao Poder Judiciário, que também, meu Deus do céu, eu sei o que tá acontecendo. Eu vou passar a dar sentenças aqui pra vocês, pô. Precisa entenderem, cara. E aí você vai lá, epa, tamo todo mundo juntão aqui. E a gente, bombeiro e polícia, tá se lascando e o pessoal aí, servidor público. É isso. Advogados, é isso, pô. Vá dar teu corre aí pra discutir, cara, essa questão de honorário do advogado nativo, pra você entender a covardia que é, cara. Que loucura é essa, pô? É, cara, é sobre isso, tá? É isso, cara. Então o inimigo se une contra a gente, né? A gente tem que se unir contra eles, né? Mas dialeticamente, tá? Sem agressão, tá? E é isso, cara. Vem aqui pro fight dialético e provar o que eles estão fazendo, pô. É isso, cara. É isso. Embasado na lei, na Constituição, Tratado Internacional e botar cada um na sua quadra, pô. É isso. É isso. E aí você tem, tá? Aí você vai dizer, Teodoro, mas a Procuradoria do Estado é advogado público. Caramba, olha as prerrogativas que eles utilizam, né? Todas as garantias do Estado em juízo. É isso mesmo? E aí você vem e aplica isso aqui, ó. Parágrafo 3º, né? Nas causas em que a fazenda pública for parte, caramba, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos e nos seguintes percentuais. Então o inciso 1º, por exemplo, vai dizer assim pra gente, ó, nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos ali, né? Mínimo, inciso 1º, o mínimo, né, de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Aqui você não fala de valor atualizado da causa, cara. Que sacanagem é essa, pô? Falta de vergonha na cara. Pode ficar chateado, fazer o que quiser, pô. É isso. Isso é uma imoralidade pública absurda, cara. E aí, o que acontece? Tu recebe um boleto e esse valor vai direto, cara, para um CNPJ, cara, uma pessoa jurídica, né, centro de estudos, né, para depois repartir. Tem que entender direitinho, tá? Se é 20/80, se é 50/50, e é isso, tá, pessoal? Então, essa interpretação, né, equivocada, né, para garantir o teu próprio interesse, você vem aqui, né, artigo 85, parágrafo 2º, isso aqui não está falando desse valor devido à fazenda pública, mas aí você interpreta para caber no teu projeto, vem aqui e aplica isso. E o que fazer com isso, Teodoro? E como que você pega esse valor? E de novo, você utiliza todas as garantias, né, e você se escora atrás do Estado para dizer que você está representando o interesse público em juízo, quando na verdade não é, cara. Isso é desvio de finalidade, pô. Doa a quem doer, pô. É desvio de finalidade, né? Você está desviando a finalidade do interesse público, né? Utilizando a pessoa jurídica de direito público interno Estado para buscar a satisfação de interesse próprio dessa pequena parcela de servidores da República que está gerando um problema gravíssimo para o próprio Estado, que precisa ser tutelado. O Estado do Rio de Janeiro, enquanto pessoa jurídica de direito público interno, precisa ser tutelado pelo MP, pela Defensoria, contra a própria Procuradoria do Estado, cara. Meu Deus, Teodoro, é loucura isso, cara, mas é o que está acontecendo, pô. Vamos levantar e entender. Por exemplo, como que você faz, você vai dizer, Teodoro, mas o Estado ajuizou uma ação, por exemplo, para pegar aquele valor lá do Fundeb. Meu Deus, Theo, não fala isso no vídeo, Theo, vai dar ruim, Theo. Cara, porque você não pode, ganhou, pegou a verba, certo? Tá. Mas você não pode, né, tirar o honorário ali de sucumbência, tá? Da verba, porque esse crédito aí é do Fundeb, né? Teodoro, mas e dos juros? Será que pode? Fica a dica, tá? Advogado negativo. Quem representa os interesses do Estado em juízo, órgão de representação judicial, tá?
é a Procuradoria do Estado. Tá certo, pessoal? É órgão de representação judicial, tá? Da Fazenda Pública em juízo. Então, o que é isso? Vamos discutir, tá? Agradeço a confiança, tá, pessoal? Eu vou botar mais vídeos no canal, vou aprofundar essa questão do artigo 85, tá? Artigo 85, parágrafo 3º, tá? Porque é aqui que eles estão utilizando, tá, pessoal? E aí ingressa, né, nos próprios autos do processo como se fosse um direito autônomo, mas na verdade não é, tá? Teodoro, o que é isso? É, cara. E aí você vai lá e aí você inicia o cumprimento da sentença, né? Antes eles enviam um boleto bancário com o CNPJ, pessoa jurídica. O dinheiro, cara, nem ingressa nos cofres, né? Teodoro, e é um problema pro Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria, no âmbito do Teodoro, tá? E é isso. Agradeço muito a confiança, tá, pessoal? Larguei mais essa besteirinha aí. E vamos discutir, vamos falar sobre advogado dativo, tá? Eu quero cuidar dessa questão. Eu quero falar, por exemplo, que você não tem essa fixação de honorários em relação ao mandado de segurança. Você não tem, por exemplo, essa fixação em ação coletiva. Por quê? Porque você tem que incentivar a ação coletiva. Mas Teodoro, cara, é justamente um incentivo. Aí você não tem honorário. Mas se quem está causando a ação é o próprio Estado quando não garante o direito. E o fato da pessoa perder a ação não significa. O fato da pessoa perder a ação não significa que ela não tem o direito, cara. Não significa. E entenda, cara. Entenda, tá? Teodoro, é crime. É crime, você tem o prazo de prescrição daquele crime. Teodoro, foi discutido. Meu camarada, mas a gente pode rediscutir, pô. É sobre isso. É tentar reduzir os danos, cara. É sobre isso, pô. É tentar reduzir os danos, Theo. É isso, cara. E a pessoa tensiona a corda e vamos que vamos, pô. É assim que tem que ser, cara. Porque, caramba, eu tô muito cansado. De verdade, pessoal, tô muito cansado, pô. Muito mesmo. E não adianta, né, passar pano, porque tem que resolver, tá? Tem que resolver, pessoal. E o Estado, hoje, é o maior litigante. Porque é interessante pro Estado, tá, que você procure o Poder Judiciário. E isso é um absurdo. Falar de litigância predatória com essa prática do governo do Estado do Rio de Janeiro em conjunto com a Procuradoria, cara, isso é falacioso, isso é aviltante. E eu não vou me calar, tá, pessoal? Agradeço a confiança, tá? Até o próximo vídeo. Abraço, pessoal.